Ryusei era um Lorde Demônio hediondo, daqueles que só a própria mãe, talvez nem ela, amava, e que perdeu a batalha final para a heroína de curvas generosas e, puft, reencarnou em busca de uma vidinha tranquila. Só que tudo muda quando a heroína também reencarna nesse mesmo mundo novo para dar continuidade à guerra. Só que dessa vez, é ele quem se levanta para colocar um ponto final nessa rivalidade, de uma vez por todas. A história começa com Ryusei, um perdedor com carteirinha assinada, que já perdeu todo o propósito de vida e passa os dias fazendo absolutamente nada. Sua rotina pacífica de desperdiçar oxigênio em tempo integral é interrompida quando a irmã mais nova, Meru, avisa que ele tem visita. Confuso, afinal, ninguém fora de casa sequer sabe que ele existe. Ryusei leva um susto quando uma garota linda invade o quarto dele e o chama de Lorde Demônio Escarlate. Ela conta que andou procurando por ele, esperando, é claro, que ele se lembrasse dela. Só que Ryusei não faz a menor ideia de quem seja aquela mulher. Ela se apresenta como Meteor, a poderosa guerreira que veio para acabar com ele. Apavorado, Ryusei corre para ligar para a mãe ligar para a polícia. Alguns instantes depois, Ryusei finalmente se lembra de que, sim, ele é mesmo um Lorde Demônio de outro mundo, e que Meteor é a heroína lunática que um dia o derrotou. Ele se pergunta se ela voltou a persegui-lo só porque ele decidiu virar um zumbi funcional, que não faz nada além de respirar. O que já dá para resumir bem o que é um dia na vida de Ryusei, o vagabundo oficial. Ele passa o tempo rolando a tela do celular sem fim, jogando até altas horas, e de vez em quando assistindo a um filme ou anime para variar o cardápio da inutilidade. Nunca sai de casa porque é inseguro demais. E olha que até Meru, a irmã mais nova, já o trata como lixo reciclável. Praticamente um morto-vivo social, Ryusei ficou tão bom em jogar para escapar da realidade que quase virou profissão. Só que Meteor, ao que parece, está bem determinada a bagunçar essa paz toda. Ela garante que não veio para machucá-lo, mas avisa que essa boa vontade não se aplica ao Lorde Demônio. Ela conta que sentiu a mana dele e seguiu o rastro sem imaginar, nem por um segundo, que iria encontrar o lendário Lorde Demônio, vivendo trancado no próprio quarto feito eremita de shopping fechado. Decidido a se livrar da doida, Ryusei finge que não sabe quem é Meteor, o que só deixa ela ainda mais furiosa. Ele insiste que ela é só uma mulher desequilibrada, o que faz com que ela pule em cima dele. Só que por azar, Meru os flagra numa posição no mínimo suspeita, deixando os dois no maior vexame. Ryusei acaba admitindo que se lembra sim da antiga rival, a heroína Fio Dental. Meteor insiste que o nome dela é Meteor, a heroína, mas Ryusei lembra a ela que o apelido existe justamente porque, naquela época, o orçamento de roupa dela dava só para cobrir o essencial. Meteor se defende dizendo que precisava expor a pele para absorver o poder do espírito. Em seguida, ela acusa Ryusei de estar tramando alguma maldade, mas ele explica que só está procurando por alguém. Meteor até se emociona por um segundo, até ele revelar que ela não é a pessoa que ele procura. Ela então ordena que ele arrume um emprego ou faça trabalho voluntário antes que volte a cair na recaída. Meteor explica que ele precisa expiar os pecados da vida passada, mas Ryusei só tem interesse mesmo em continuar respirando oxigênio de graça. Quando ela sugere que ele volte a ser vilão só para que ela possa derrotá-lo de novo, Ryusei recusa a ideia na hora, dizendo que só quer mesmo é se afundar na própria autopiedade. Meteor então lembra a ele que um dia foi um mago imperial que usou magia proibida para se tornar imortal e buscar vingança depois que sua nação foi destruída. Ele criou um exército de mortos-vivos e transformou o continente inteiro num pesadelo ambulante, ganhando o título de Lorde Demônio de Olhos Escarlates. Só que Ryusei revela que fez tudo aquilo em busca de vingança pela princesa cuja alma ele vinha procurando havia anos, sem encontrar nenhum vestígio dela nesse novo mundo. Meteor ri dele por continuar grudento desse jeito depois de 2 vidas inteiras, antes de se desculpar rapidinho por ter zoado. Deixando isso de lado, Meteor diz a Ryusei que ele precisa assumir a responsabilidade, já que ela foi criada com o único propósito de destruí-lo, e agora que ele perdeu o propósito dele, ela também perdeu o dela. A discussão dos dois é interrompida quando Meru os flagra outra vez numa posição no mínimo duvidosa, fazendo Meteor desejar que o chão simplesmente a engolisse ali mesmo. Mais tarde naquela noite, enquanto se prepara para ir embora, Meteor lembra a ele de dar um jeito de se redimir. Apesar de jurar que nunca mais quer vê-la, Ryusei decide arrumar um emprego honesto. Dias depois, Meru leva um susto ao descobrir que ele virou professor, numa escola só de meninas. Ryusei alega que fez isso só para aliviar a preocupação da família, mas ela desconfia que o motivo de verdade é Meteor, e ele nem consegue negar direito. A caminho do trabalho, Ryusei pensa em Meteor e sente uma pontinha de culpa por saber que ela ainda está presa ao passado dos dois. Mesmo assim, ele está determinado a viver uma vida em paz, longe de espadas e de magia. O que Ryusei não esperava é que o universo pregasse uma peça tão de mau gosto nele, colocando-o justamente como professor titular da turma de Meteor. Assim que chega, as alunas já começam a comentar sobre o professor novo e bonitão. Todas, menos uma aluna chamada Mako,
que acha que Ryusei já chega parecendo exausto e ainda por cima tem um gosto horrível pra roupa. Meteor, por outro lado, já está pronta para pedir baixa da própria vida, porque a última pessoa do universo que ela esperava ter como professor é justamente a sua nêmesis. Ela simplesmente não entende porque as garotas estão todas derretidas por ele e chega a avisar Mako para ficar bem longe de Ryusei, porque ele é, nas palavras dela, um demônio disfarçado de gente. Depois da aula, Meteor encurrala Ryusei contra a parede, exigindo saber por que ele virou professor logo ali. Ryusei rebate lembrando que foi ela mesma quem mandou ele arrumar um emprego. Ela então desconfia que ele planeja dominar a escola inteira, mas Ryusei garante que não tem a menor disposição para um trabalho tão cansativo assim. Meteor está prestes a perguntar algo importante, só que desiste no exato momento em que o sinal toca. Mais tarde, na sala dos professores, Ryusei já está exausto só de pensar em Meteor. Quando Sakura pergunta o motivo do cansaço, ele explica que lidar com as alunas tem sido muita coisa, mas ela o tranquiliza dizendo que ele vai se acostumar, já que elas estão só sendo mais intensas por ele ser novato. Durante a aula, Meteor jura fazer Ryusei se arrepender de ter aceitado dar aula naquela escola e tenta intimidá-lo soltando toda a aura dela pra cima dele. Só que leva um susto ao perceber que ele continua completamente impassível. Observando de longe, Mako conclui na lata que Meteor está claramente interessada no professor novo. Depois da aula, a presidente de turma, Marika, vai ver como Meteor está, já toda esgotada. Mako acha que é coisa do professor novo, mas Meteor nega na hora. Mako então pergunta a Marika o que ela acha de Ryusei, mas Marika desconecta na mesma hora, porque tem lá as questões dela com figuras paternas. Pouco depois, Mako acusa Meteor de encarar Ryusei com segundas intenções nada inocentes, quase fazendo ela engasgar de tanto que nega desesperadamente. Mais tarde naquele dia, Meteor encurrala Ryusei de novo, só para avisar que ele finja não conhecê-la. Só que, por azar, Sakura os vê e entende tudo errado, mas promete guardar segredo, deixando Meteor no chão de vergonha. O problema é que Mako e até Marika testemunham a cena inteira. De volta à sala, Ryusei tenta manter a calma enquanto lida com a heroína lunática grudada nos calcanhares dele. Ele tenta, com naturalidade, fazer uma pergunta a ela, mas Meteor está tão absorta olhando para ele que nem responde. Depois da aula, ele a arrasta até o cantinho de sempre para dar uma bronca por ela tê-lo ignorado. Meteor se desculpa explicando que só sabe ser hostil com o mal. Ryusei percebe que ela tem razão, porque convenhamos, aquela escola não é bem o lugar ideal para fazer uma heroína convencida crescer. Quando Meteor o desafia para uma luta, Ryusei sacou na hora que ela só está reprimida depois de um século inteiro longe do campo de batalha. Então ele sugere, no lugar disso, uma disputa de estudos. Meteor, claro, some feito Houdini em dia de imposto de renda assim que ouve a proposta. Pouco depois, Ryusei repara em Marika o encarando de um canto e fica se perguntando em que ele foi ofendê-la. Quando Mako aparece, ele pede ajuda, mas ela garante que Marika é assim com todo homem, sem exceção. Aliviado, Ryusei acena pra ela. Só que Marika devolve um olhar de gato bravo prestes a bufar. Nesse instante, Meteor aparece do nada e transforma tudo numa competição pra ver quem é mais simpático. Mais tarde, Ryusei tenta se aproximar de uns bichinhos para testar sua própria simpatia, mas todos saem correndo por causa da aura sombria dele. O clima só melhora quando Mako cumprimenta ele todo animada. Meteor, por sua vez, fica preocupada porque a melhor amiga anda grudando demais em Ryusei, mas Mako explica que é porque no fundo, ele é bem simpático. Meteor avisa com raiva que é melhor ela ficar longe dele, e Mako logo conclui que só pode ser ciúme. Meteor nega veementemente, mas até Marika concorda com a análise de Mako. Na hora do almoço, Meteor esbarra em Ryusei no refeitório e não tem escolha a não ser sentar com ele, já que todas as outras mesas estão ocupadas. Como sempre, ela tenta transformar o almoço numa competição de quem come mais rápido, mas Ryusei recusa educadamente. Depois do almoço, Sakura simplesmente não consegue tirar Ryusei e Meteor da cabeça, porque ela tem um fraquinho por esse tipo de romance proibido. Vendo Ryusei tão exausto, ela logo conclui que ele está estressado pelo romance florescendo entre os dois. Sakura ainda aconselha que ele converse sobre isso, em segredo, torcendo, no fundo, para que ele escolha justamente ela. Depois da aula, Ryusei procura Meteor para perguntar se ela sentiu a mana dele dentro da escola, mas ela garante que não sentiu nada. Ele explica que só queria ter certeza de que sua mana sombria não estava afetando as alunas, já que, antigamente, acreditavam que ela poderia corromper seres vivos. Meteor descarta isso como pura superstição, mas Ryusei continua preocupado que os poderes dela possam causar problemas nesse mundo sem magia. Então, ele a aconselha a não usar as habilidades por aí de qualquer jeito, já que algo perigoso poderia rastrear a mana dela. Dias depois, duas alunas transferidas bem suspeitas, Mana e Minto, aparecem na escola, e ninguém sabe dizer se são aliadas ou inimigas. Depois que Mana e Minto são apresentadas à turma, a professora delas, Sakura, pede a Ryusei que dê um tour pela escola. Ela, provocando, incentiva as garotas a fazerem quantos pedidos absurdos quiserem, já que ele é o professor mais novo por ali, deixando Ryusei sem graça na hora.
Observando de longe, Marika e Mako ficam ainda mais convencidas de que Ryusei é um cafajeste construindo o próprio harém. Falando em Mana, ela é uma garota tranquila, querida por muita gente graças ao jeito gentil, mas que também pode ser meio delirante e desastrada às vezes. Já Minto é baixinha e tem um gênio igualmente curto, sempre dizendo o que pensa sem papas na língua. Durante o tour, Mana e Minto contam a Ryusei que já são amigas há um tempo e resolveram se transferir juntas para a mesma escola. Ainda assim, Ryusei acha a chegada das duas bem suspeita, embora pense que talvez esteja só viajando na maionese. Enquanto o tour segue, Ryusei elogia a escola, mas Minto descarta o colégio só de meninas como um verdadeiro criadouro de fofoca e drama. Depois de mostrar o campus, Ryusei e as garotas esbarram em Meteor, fingindo estar cuidando da própria vida. Ryusei desconfia que ela também tem lá suas ressalvas quanto às novas transferidas. De repente, Mana para e afirma que consegue sentir um cheiro mágico, revelando que possui a estranha habilidade de farejar coisinhas escondidas, tipo segredos entre as pessoas. Só que o comentário misterioso dela deixa Ryusei e Meteor de pé atrás. Então, mais tarde, os dois se encontram numa sala abandonada para discutir o assunto. Meteor teme que Mana tenha descoberto a verdadeira identidade dos dois, enquanto Ryusei desconfia que ela só sentiu o feitiço de desvio que Meteor usou no refeitório. Meteor, porém, acredita que a identidade deles foi exposta porque a mana da heroína e do Lorde Demônio ressoou quando os dois ficaram perto um do outro. Para descobrir a verdade, Ryusei e Meteor decidem atrair Mana e Minto até a sala abandonada. Ryusei se esconde dentro de um armário de material, mas Meteor, sem avisar, se espreme lá dentro também, só para perceber, desesperada, que precisa urgentemente de um banheiro. Ryusei entra em pânico e implora para ela não fazer nada ali dentro, o que faz Meteor brincar que uma chuva dourada de heroína pode ser fatal para um Lorde Demônio. Ryusei, sem graça, admite que só quer mesmo é preservar a dignidade dela. E isso faz Meteor sair correndo dali na hora, só para dar de cara com Mana e Minto esperando do lado de fora. Depois do momento constrangedor, Meteor interroga as suspeitas transferidas sobre a real identidade delas. Sem aviso, Mana declara, toda dramática, que as duas são a polícia do romance e que a missão delas é forçar Ryusei e Meteor a terminarem o namoro. Meteor nega na hora que os dois sejam um casal, enquanto a indiferente Minto só reclama que queria mesmo é que Mana e Meteor dividissem umas das laranjas grandes delas, porque ela é chapada. Na manhã seguinte, Minto é arrastada até o portão da escola para trocar cumprimentos matinais, coisa que ela acha extremamente irritante. Fica ainda mais incomodada quando Meteor chega e vira o centro das atenções na hora. Ryusei explica que Meteor é bem popular por ali e que todo mundo costuma procurá-la para resolver os próprios problemas. Isso convence Minto de que Meteor deve ser algum tipo de heroína saída direto de um romance de aventura. Mais tarde, Ryusei esbarra em Meteor carregando umas caixas e se oferece para ajudar. No caminho, pergunta como era a vida dela quando ainda era heroína. Meteor fica animadíssima com a pergunta e começa a narrar como foi arrastada para uma batalha por uma princesa, tentando salvar o príncipe encantado das garras de um deus sombrio. Durante a luta, Meteor fez de tudo para ajudar a princesa a despertar como heroína e até derrotou as forças das trevas que perseguiam a moça, quebrando em seguida o feitiço que prendia o príncipe. Só que, no último instante, o príncipe tomou uma lâmina no lugar da princesa e morreu. Em seguida, Meteor narra como acabou puxada para outra batalha, dessa vez entre uma ordem religiosa e um culto do mal que tentava reviver um dragão maligno. Nessa batalha, Meteor derrotou 6 dragões malignos e 12 generais divinos, ganhando o título de Salvadora. Ela estava prestes a desmantelar o culto de vez quando se descobriu que o fundador da própria ordem religiosa era, na verdade, o mentor por trás de todo o culto do mal. A santa que havia contratado Meteor para a missão amava o fundador como se fosse um pai, e por isso caiu direitinho na armadilha dele, que tentou usar o corpo dela para reviver o dragão maligno. Meteor fica arrasada ao perceber que sua vida inteira como heroína talvez não tenha passado de um acaso, porque pensando bem agora, nada nunca deu certo do jeito que ela esperava. Isso a convence de que ela nunca foi nada além de uma coadjuvante, ajudando os protagonistas a brilharem. Para consolar Meteor, Ryusei pede que ela pense nas partes divertidas da jornada como heroína. Revirando as lembranças da vida passada, Meteor só consegue se lembrar de que lutar contra Ryusei, quando ele ainda era o Lorde Demônio, foi a única coisa realmente divertida que ela já viveu, deixando-a sem graça na hora. Ainda assim, Meteor lamenta que sua vida de heroína foi mesmo patética, porque, no fundo, todo mundo só estava se aproveitando dela. Ryusei então dá tapinhas de consolo em Meteor, garantindo que ela foi, sim, uma heroína incrível no tempo dela. Pouco depois, Ryusei pergunta se há pessoas de quem ela sente falta da vida passada, e Meteor começa a listar um monte de gente que encontrou pela jornada, a maioria gente comum do dia a dia. Ryusei também faz várias perguntas sobre como é ser heroína e sobre os arrependimentos dela. Segundo Meteor, o que ela mais lamenta é não ter conseguido salvar todo mundo.
E ela revela ainda que as pessoas mais próximas dela sempre foram as que mais acreditaram nela. Poucas horas depois desse momento emotivo, Meteor invade a sala de aula chorando e reclama com Ryusei que foi expulsa do grupo das heroínas. Ela explica que esbarrou em Mana, Minto, Marika e Mako, todas planejando ir caçar fantasmas depois da aula. Aparentemente, um parque viralizou na internet por estar mal assombrado, e as garotas queriam conferir de perto. Meteor se ofereceu para ir junto, mas disseram que o grupo já estava fechado em 4. Ryusei diz que também ouviu falar do parque assombrado, enquanto Meteor desconfia que pode ser algum monstro ligado ao mundo antigo dos dois. Mesmo assim, ela se pergunta por que ninguém comentou nada sobre monstros estranhos no noticiário, se é que a coisa é mesmo daquele outro mundo. Depois de pensar um pouco, Meteor imagina que deve existir algum tipo de organização secreta controlando as notícias. Ela então sugere que os dois também deem uma passada no parque, mas Ryusei prefere não ir, porque confessa, tem certo pavor de fantasma. Mais tarde, naquela noite, Mako e as garotas seguem animadas rumo ao parque, ansiosas para descobrir que tipo de monstro as espera. Marika lamenta que Meteor não tenha ido junto, mas Mako garante, cheia de confiança, que Meteor e Ryusei já estão a caminho, o que faz as outras desconfiarem que ela virou uma espécie de cupido de plantão. Conforme o parque fica cada vez mais assustador, as garotas assustadas se agarram umas às outras, transformando um cenário de terror num momento sem querer bem intimista. Enquanto isso, de volta à escola, o radar de romance de Sakura já a convence de que um novo affair está prestes a desabrochar. No caminho até o parque, Ryusei e Meteor especulam sobre que tipo de monstro podem encontrar. Meteor aposta em algo como goblins, enquanto Ryusei se preocupa que monstros vindos do mundo antigo dos dois possam ser difíceis de lidar por aqui. Meteor, ainda assim, se gaba dizendo que consegue derrotar uns goblins com uma mão nas costas, e ainda zoa Ryusei por ter perdido o fôlego depois de virar um vagabundo profissional. Ryusei admite que ela tem razão, já que agora ele não passa de um humano comum. Enquanto isso, Mako e as outras já estão decepcionadas depois de vasculhar o parque inteiro sem achar nada de anormal. Mana pergunta se Ryusei e Meteor estão namorando, e Mako e Marika garantem convictas que sim, deixando Mana indignada. Momentos depois, as garotas confundem uma figura ao longe com Meteor, só para descobrir que se trata na verdade de um monstro gigante. Enquanto Mako e Marika entram em pânico, Mana desenha um círculo mágico para prender a criatura, e Minto se junta a ela para derrotá-la ao mesmo tempo. Escondidos ali perto, Ryusei e Meteor assistem à batalha, com Meteor narrando tudo animadíssima, sem imaginar que as garotas conseguem ouvir cada palavra. Pouco depois, a equipe de limpeza de Mana e Minto chega, deixando Meteor se perguntando qual é, afinal, a verdadeira identidade das duas. Primeiro, Mana garante que mandaram Marika e Mako para casa depois de apagar as memórias delas com magia. Elas explicam então que o monstro de mais cedo é um devorador vindo de outro planeta, que se alimenta de humanos. Mana revela ainda que as duas fazem parte de uma organização secreta chamada Oz, formada por magas que lidam com situações fora do normal. Ela também pede que Ryusei trabalhe com elas como colaborador, já que a posição dele como professor será bastante útil para a organização. Ryusei se pergunta por que escolheram justamente ele, mas Mana só responde que foi pura intuição mesmo. E foi assim, do nada, que a heroína e o Lorde Demônio entraram para um novo grupo, por puro pressentimento. Pouco depois desse encontro rápido, Meteor e Ryusei ficam frustrados por não terem feito absolutamente nada além de assistir de camarote. Percebendo que já não são mais os protagonistas desse mundo, Meteor decide simplesmente seguir a vida sem propósito nenhum. Ela então pergunta a Ryusei quanto dos poderes antigos ainda restam nele, e Ryusei revela que perdeu a maior parte dos poderes demoníacos, principalmente os feitiços mais poderosos. Ryusei também fica curioso sobre como Meteor pretende usar os próprios poderes, mas ela prefere mesmo é ficar deitada de boa, assistindo de longe. Embora não tenha vontade de lutar regularmente, Meteor diz que ainda quer proteger os fracos sempre que puder. Ela então se oferece brincando para proteger Ryusei, agora que ele é um inútil oficial. Ryusei recusa a oferta na hora, o que lhe rende uma bronca daquelas. No dia seguinte, a turma de Meteor é dividida em grupos para uma aula de culinária, mas ela preferiria 1000 vezes ser uma ex-heroína milionária a encostar em legumes. Mako a chama de carnívora, mas Meteor insiste que é mais tipo um esquilo, já que prefere frutas e castanhas. Ela odeia tomate especialmente, porque o legume lembra os tomotes, uns monstrinhos irritantes do mundo antigo dela que deixavam bagunça por onde passavam. Mako então revela que o maior ponto fraco de Meteor é que ela perde a vontade de viver quando o pacote de dados acaba. Toda desculpa que Meteor inventa é destruída na hora, deixando-a frustrada. Mako então provoca Meteor a dar o melhor de si na aula de culinária para impressionar Ryusei, e Meteor topa o desafio na mesma hora. As duas começam a cozinhar, e Mako elogia o jeito de Meteor na cozinha, admitindo que achava que ela fosse um caso perdido. Meteor rebate dizendo que a inútil mesmo é Marika, que só sabe fazer uma coisa: comer. Enquanto isso, na sala dos professores, Ryusei não consegue parar de pensar na magia de Mana e Minto, que ele acha parecida com magia antiga. Ele ainda está perdido em pensamentos quando a voz de Meteor o traz de volta à realidade.
Ela entrega a ele o almoço que fizeram, pedindo um feedback depois de experimentar. Pouco depois, os dois sobem para o telhado para comer, e Ryusei elogia Meteor pela comida deliciosa. Enquanto comem, Meteor pergunta que tipo de comida ele odeia. Ryusei conta que odeia pimentão verde, porque lembra as pimentas do inferno, uns monstrinhos irritantes que atacam em bando. Meteor então pergunta o que ele comia lá nos tempos de Lorde Demônio, e Ryusei revela que se alimentava de miasma. Meteor conta que, como heroína, costumava comer só pão duro e velho. Pouco depois do almoço, Meteor volta para contar às garotas o feedback de Ryusei sobre a comida delas. Mais tarde, Meteor se aproxima de Ryusei toda animada, o que já o deixa desconfiado de que ela está tramando alguma. Ryusei fica paralisado quando ela anuncia, do nada, que existe uma masmorra nesse mundo. Depois da aula, os dois seguem até a tal masmorra, que não passa de uma estação de metrô abandonada. Meteor está animadíssima com o que podem encontrar, mas Ryusei avisa para ela ficar alerta, já que podem esbarrar num devorador. Só que, depois de horas procurando, não encontram absolutamente nada, e ainda se perdem no caminho, deixando Meteor frustrada e arrependida. Os dois decidem então descansar, e enquanto batem papo à toa, Ryusei confessa que gostaria de ter vindo com aliadas, tipo Mana e Minto, caso topassem com algum monstro. Nesse ponto, Meteor já está morrendo de tédio e se joga no chão sem a menor cerimônia. Alguns instantes depois, os dois retomam a busca pela saída enquanto conversam sobre a batalha que testemunharam no dia anterior. A mente delirante de Meteor logo começa a imaginar cenários fantasiosos, tipo estar num encontro romântico dentro da masmorra com Ryusei. Vendo o quanto ela parece em pânico, Ryusei desconfia que ela está viajando de novo. Poucos minutos depois de caminhar, Meteor fica de repente melancólica e passa a questionar a própria existência. Ryusei diz que é só coisa de hormônio adolescente, mas Meteor insiste que é bem mais profundo que isso. Antes que ela consiga esbravejar com ele, Ryusei já começa a consolá-la, elogiando-a por ser a pessoa mais incrível do mundo. Toda sem graça com as palavras dele, as preocupações de Meteor somem na hora, o que a faz gritar com Ryusei por mexer com os sentimentos dela desse jeito. Ryusei, de repente, sente algo estranho e se vira, enquanto Meteor ainda está ocupada gritando. Ele chama a atenção dela para aquilo, e ao abrir os olhos, Meteor se depara cara a cara com um monstro gigante. Ela entra em pânico na hora, tentando se convencer de que vai dar tudo certo. Enquanto isso, em algum lugar do Centro de Previsão de Calamidades da Oz, as magas já localizaram o monstro gigante, classificado como um monstro de categoria 3. O operador ordena que todas as magas se dirijam até a estação de metrô e montem uma barreira em cada saída para conter a criatura. Uma vidente de calamidades, chamada Érico, teme que Mana e Minto não deem conta sozinhas da situação, já que monstros de categoria 3 são poderosos de verdade. Ela então ordena ao operador que envie pelo menos mais 5 magas para o local. Só que, olhando pelo monitor, todas percebem que já existem 2 figuras desconhecidas enfrentando o monstro, e que parecem ser ainda mais poderosas do que ele. No mesmo instante, Ryusei e Meteor estão apanhando feio da criatura. Furiosa, Meteor decide ficar séria e tenta derrubar o monstro com uma pedrinha, só que a criatura fica mais ofendida do que machucada. Ainda assim, é o suficiente para deixá-la enfurecida, e enquanto o monstro corre atrás deles, Meteor implora desesperada que Ryusei faça alguma coisa. Ryusei então solta uma chama sombria sobre o monstro, enquanto Meteor derrete de admiração por ele. Em seguida, ele ordena que ela desfira um soco com tudo para abrir espaço para o golpe final. Meteor invoca na hora a armadura de heroína e aplica um golpe devastador na criatura. Com o monstro caído, Ryusei solta um ferrão da morte, atravessando a criatura de dentro para fora e acabando com ela na hora. Só que a magia da morte tão avançada de Ryusei deixa Meteor incomodada, e ela continua de pé atrás com ele, porque aquilo tudo só serve para lembrar que Ryusei ainda é o Lorde Demônio, no fim das contas. Mas, no instante seguinte, ela derrete mais rápido que picolé no sol de janeiro, assim que ele a elogia por ser uma heroína incrível. Ela então cai numa birra, reclamando que acabou de perder a chance de derrubar o Lorde Demônio enfraquecido. No dia seguinte, na escola, Meteor passa o dia inteiro viajando na maionese. Quando Mako pergunta o motivo, Meteor não consegue dizer nada concreto. Ela ainda sai correndo quando Mako tenta perguntar o que ela fez ontem, depois da aula. Em seguida, ela vai procurar Ryusei, esperando que ele diga alguma coisa sobre o dia anterior. Mas Ryusei finge que não sabe de nada, deixando-a frustrada. Depois da aula, Meteor segue furiosa até o cantinho de sempre para confrontar Ryusei, só para encontrá-lo ao lado de Minto, os dois cobertos de sangue. Achando que Ryusei finalmente revelou o lado demoníaco, ela avança pronta para fazer justiça com as próprias mãos, só para descobrir que, na verdade, os dois foram atacados por monstros Tomote. Enquanto Meteor ajuda Minto a se limpar, um grito agudo ecoa por perto de repente. Minto decide ir conferir enquanto os outros evacuam a escola. Antes de sair, Ryusei tenta entregar a ela um equipamento estranho, mas Minto só devolve uma cara de nojo daquelas antes de sair correndo. Ryusei está prestes a ir ajudar na evacuação quando Meteor de repente o detém, perguntando se ele acha que ela deveria mesmo ser a heroína.
Ryusei aconselha que ela só faça o que sente ser certo, em vez de se pressionar tanto. Enquanto isso, Minto corre até o local do grito, só para encontrar Mana lá, esmagando uns tomotes. Meteor, por sua vez, se pergunta por que monstros do mundo antigo estão aparecendo por aqui, e não consegue deixar de desconfiar que alguém está puxando os cordões nos bastidores. Meteor então corre de volta para a sala para ter certeza de que as amigas estão bem, só para encontrar Marika sendo devorada por um monstro tomate. Pouco depois terminam de derrubar os monstros, e Meteor avisa a Ryusei que vai dar uma limpada em si mesma. Enquanto a observa se afastar, Ryusei sussurra o quanto lamenta que Meteor continue presa ao passado por causa da própria existência dele. Ele pede desculpas por isso, mas admite que está feliz por ela ser a heroína. As pernas de Meteor cedem de repente, e ela desaba no chão, corada até as orelhas. Acontece que, graças à audição sobre-humana dela, ela ouviu cada palavra daquela distância toda. Do lado de fora da escola, Meteor esbarra em Minto, que a elogia pela coragem. Meteor, orgulhosa, garante que é mesmo uma heroína de verdade, mas Minto se recusa a embarcar nessa fantasia. Minto revela, então, que a Oz andou investigando os recentes ataques de monstros e descobriram que tudo está ligado a uma heroína retornada, chamada de Retornante, que abriu o portal para outro mundo. Meteor fica animadíssima ao ouvir isso, dizendo que soa bem legal. De volta à sede da Oz, uma maga chamada Moe encontra Eriko completamente exausta. Curioso, ele pergunta o que está drenando as energias dela, e Eriko revela que está enterrada empapelada por causa de um caso envolvendo uma heroína reencarnada. Ela ainda reclama que sua carga de trabalho dobrou graças à brilhante decisão da organização de mandar duas bruxas completamente desequilibradas para dar aula numa escola só de meninas. No dia seguinte, uma aluna popular chamada Ayami abraça Ryusei por trás do nada, deixando Meteor e as outras garotas em choque. Enquanto todas fofocam sobre a popularidade crescente dele, Ayami implora por aulas particulares com Ryusei, mas ele recusa na lata. Ryusei fica apavorado quando Meteor e Mana passam por ali logo depois, encarando-o feito titãs famintos. Mais tarde, Mako revela que Ayami já foi uma garota solitária e sombria, antes de misteriosamente virar a mais popular da escola da noite pro dia. Enquanto isso, Ayami arrasta Ryusei até uma sala abandonada para um desenvolvimento de trama de primeira. Ao mesmo tempo, Meteor começa a desconfiar da fachada perfeita demais de Ayami. Na sala abandonada, Ayami prensa Ryusei contra a parede e flerta com ele sem a menor vergonha. Depois de segurar a mão dele, ativa os olhos encantadores numa tentativa de enfeitiçá-lo. Enquanto isso, Meteor se lembra do aviso que Minto deu sobre as retornantes. Aparentemente, existem pessoas convocadas para outro mundo que ganham habilidades especiais antes de voltar para a Terra com esses mesmos poderes trapaceiros. Segundo Minto, a personalidade de uma retornante pode mudar da água pro vinho de um dia pro outro. A transformação repentina de Ayami se encaixa perfeitamente na descrição, o que leva Meteor a desconfiar que ela é uma retornante, e a perceber com um aperto no peito que Ryusei pode estar em perigo. Só que a preocupação dela é desnecessária, porque Ryusei permanece completamente imune ao charme de Ayami, deixando-a atônita quando ele identifica com toda a calma a habilidade trapaceira dela como charme. Ryusei diz, confiante, que o charme dela simplesmente não funciona nele. Quando ela nega, ele revela que ela só o escolheu como alvo porque a habilidade de avaliação dela o confundiu com uma vítima fácil. Chocada ao descobrir que ele sabe que ela é uma retornante, Ayami checa de novo os status dele e confirma que se trata de um plebeu comum, o que a leva a desconfiar que ele está trabalhando para as bruxas que chegaram recentemente na escola. Ryusei fica aliviado por ter tomado as devidas precauções contra habilidades de avaliação, então não há como sua identidade ser descoberta. Com a expressão de Ayami escurecendo de repente, Ryusei pergunta o que ela realmente quer. Ayami afirma que só quer voltar para o mundo onde era heroína, porque tem o dever de derrotar o Lorde Demônio. Ryusei se sente ofendido ao ouvir isso, já que ele também é um Lorde Demônio. Ayami revela então que planeja matar Ryusei, a falsa heroína Meteor e as duas magas da escola. Ao ouvir isso, Ryusei percebe que Meteor é o verdadeiro alvo dela. Ayami explica que eliminar pessoas poderosas rende uma quantidade enorme de experiência, essencial para lançar a magia que vai devolvê-la ao mundo antigo. Ela revela ainda que pretende apagar do mapa os colegas que a intimidavam antigamente. Quando Ryusei pergunta se ela está gostando de bancar a deusa, Ayami responde orgulhosa, que é a sensação mais incrível que já sentiu na vida, antes de soltar um raio mortal para provar seu poder. Momentos depois, Minto sente o pico de mana e corre até o local, só para encontrar Ayami morta, ao lado de Ryusei, Meteor e Mana, todos com cara de extremamente culpados. O trio nega a acusação, mas, pela própria observação, Minto conclui que qualquer um dos três poderia muito bem ser o suspeito. Ryusei então recapitula que Ayami estava prestes a atacá-lo quando Meteor invadiu a sala, com uma faca na mão. No meio da confusão toda, Meteor tropeça e quase acaba com a vida de Ryusei ali mesmo. E de quebra, o joelho dela ainda aterrissa um hit crítico bem no meio de Ayami.
Logo em seguida, Minto também invade o local, pronta para atacar com magia, mas acaba eletrocutando Ayami várias vezes, seguidas por puro acidente. De volta ao presente, Minto garante a todos que a Oz vai assumir o caso e resolver tudo. Nesse momento, Ryusei repara que Mana está abalada depois de toda aquela confusão, e conclui que deve ser a primeira vez que ela enfrenta um humano de verdade. Para consolá-la, ele agradece por ela ter salvado a vida dele, o que já levanta o astral dela na hora. Só que Ryusei leva um susto ao perceber que Meteor está encarando ele com aquele mesmo olhar de fúria de quando ele estava conversando com Ayami. Mais tarde, enquanto observam a ambulância levando o corpo de Ayami, Ryusei e Meteor discutem por que ela achava aquele outro mundo tão atraente assim. Ryusei acha que é provavelmente porque ela obteve, do nada, um poder além de qualquer compreensão humana. Meteor se pergunta se não deveriam ter simplesmente mandado ela de volta para o mundo dela, mas Ryusei discorda. Ele explica que Ayami precisava ser detida porque, depois de provar sangue por aqui, ela só causaria cada vez mais caos. No dia seguinte, Meteor compra uma gravata nova para Ryusei para repor a que foi destruída durante o incidente, mas passa o dia inteiro tentando achar o momento certo de entregar, sem parecer que está mandando a mensagem errada. Incentivada pelas amigas, ela finalmente entrega o presente depois da aula. Em troca, Ryusei dá a ela um anel, o que deixa Meteor em pânico total. Até ele explicar que o anel guarda uma arma para substituir a espada sagrada dela. Depois de agradecer, Meteor tenta invocar a arma, mas nada acontece, até Ryusei apontar que ela está chamando o nome errado. Mesmo depois de tudo esclarecido, Meteor passa o resto do dia toda corada, só de olhar para o anel. Alguns dias depois, Ryusei fica apavorado quando Sakura convoca ele e Meteor para uma sessão de terapia de casal. Por mais que os dois insistam repetidamente que não estão namorando, as brigas constantes só convencem Sakura do contrário. Ela explica que já recebeu várias reclamações sobre o comportamento suspeito dos dois, e que, como professora responsável, é dever dela investigar. Conforme ela vai listando cada momento relatado pelas testemunhas, os próprios Ryusei e Meteor percebem que aquilo realmente soa como comportamento de casal. Mesmo assim, continuam negando tudo veementemente. Do lado de fora, Mana, a autoproclamada polícia anti-romance, ferve de raiva com o boato de que Ryusei e Meteor estão namorando. Sakura então pergunta a Meteor e Ryusei o que sentem um pelo outro, mas os dois acabam brigando de novo enquanto Sakura anota tudo furiosamente. Ela também pergunta se já se conheciam de antes, e assim que os dois revelam que são da mesma cidade natal, Sakura quase explode de emoção, porque aquilo soa exatamente como o clichê de amor de infância que ela mais ama, tipo novela das 6. Sakura então pergunta por que os dois vivem se estranhando desse jeito. Ryusei explica que é porque fez algo no passado que afetou a família de Meteor. Só que, de repente, Meteor sai em defesa dele, dizendo que o que ele fez foi pelo bem da cidade natal dos dois. Ela explica que, a princípio, entendeu tudo errado, mas com o tempo acabou percebendo a verdade. No fundo, Meteor admite que, como Lorde Demônio, Ryusei ajudou a varrer do mapa um império corrupto. Só que uma nova guerra estourou justamente porque todo mundo passou a temer o poder dele. Enquanto isso, do lado de fora da sala, Mako e Marika ficam de olho, preocupadas com Meteor e Ryusei. Certas de que os dois estão mesmo namorando, ambas temem que Ryusei acabe demitido do emprego. Dentro da sala, Sakura finalmente chega à conclusão de que as coisas entre Meteor e Ryusei são um pouco complicadas, especialmente porque Ryusei carrega um peso de culpa em relação a Meteor, e ela, por sua vez, tem sentimentos conflitantes por ele. Ainda assim, Sakura avisa que os dois precisam evitar alimentar os boatos. Só para, no instante seguinte, a dupla voltar a agir suspeitamente grudada de novo. Depois da sessão de terapia, Meteor conta a Ryusei que ainda não perdoou ele pelo papel que desempenhou na guerra. Ryusei diz que ela não precisa perdoá-lo, porque ele também se aproveitou dela. Ele explica que depois de varrer o império do mapa, não conseguiu encontrar mais nenhum propósito na vida e só podia esperar pela morte. Só que, infelizmente, apenas a heroína seria capaz de dar um fim nele. Então ele esperou pacientemente por ela, só para enfim conseguir a própria liberdade. Meteor então pergunta como ele se sentiu quando ela apareceu na casa dele. Ryusei pensa um pouco antes de responder que foi bem irritante. A resposta dele a irrita por um segundo, antes de ela contar, toda feliz, que está satisfeita com a vida tranquila que os dois levam agora. Pouco depois, as amigas puxam Meteor para longe dali, enquanto Ryusei observa ela em silêncio. Depois de pensar em todo o tempo que já passou ao lado de Meteor, Ryusei conclui que essa vidinha do dia a dia, no fim das contas, não é tão ruim assim. Mais tarde, revela-se que Ayami perdeu feio porque Ryusei, na verdade, usou o dreno de energia para reduzir secretamente o nível dela enquanto segurava a mão dele. Alguns dias depois, Ryusei volta para casa da escola completamente exausto, porque lidar com garotas o dia inteiro é demais para quem já foi um recluso profissional. Ele se lembra que, antes de virar Lorde Demônio, era só um nerd de magia, que só começou a conviver com outras pessoas depois de virar mago imperial. Mesmo assim, socializar sempre o deixava esgotado.
Ryusei admite que os dias mais felizes da vida dele foram justamente como Lorde Demônio, quando não precisava lidar com humano nenhum. Mais tarde, Meru pergunta por que ele virou um recluso, e leva um susto ao descobrir que foi por causa de um coração partido. Ela desconfia que ele se apaixonou de novo, mas Ryusei nega. No dia seguinte, Ryusei já está exausto das próprias obrigações como professor quando Mako, do nada, pede ajuda para descobrir quem escondeu uma câmera no vestiário das meninas. Ele insiste que ela denuncie o caso, mas Mako se recusa a fazer alarde. Ryusei topa ajudar, mas promete envolver a direção da escola se for realmente necessário. No vestiário, Mako explica que encontrou a câmera gravando escondida no alto dos armários e entrega a Ryusei uma lista com os nomes de quem apareceu na filmagem e de quem não apareceu. Percebendo que ela desconfia das próprias amigas, Ryusei decide investigar sem chamar atenção. Mako agradece por isso, embora Ryusei bem que gostaria de simplesmente resolver tudo com um passe de mágica. Mais tarde, ele esbarra em Minto e pergunta sobre o incidente da retornante. Minto revela que Takanashi abriu ainda mais portais dimensionais, criando novos problemas. Ela também conta que alguns grupos já estão de olho nos recursos do outro mundo. Ryusei então pergunta se existe algum feitiço capaz de identificar o dono de um objeto, mas Minto garante que um feitiço desses simplesmente não existe. Pouco depois, Ryusei esbarra em Marika, arrasada com o canteiro de plantas dela todo destruído. Ele tenta consolá-la, mas Marika quase arranca a cabeça dele de tanta raiva. Mais adiante, Ryusei encontra Meteor procurando por algo com uma cara super séria, mas quando ele pergunta o motivo, ela nega tudo na hora. Ele então conta a ela sobre o mistério da câmera escondida e Meteor revela que viu sim uma das garotas do clube de atletismo remexendo em tudo, procurando alguma coisa. Ela conta a Ryusei que o nome da garota é Nisha, de outra turma. Ryusei corre então até Nisha, que explica que instalou a câmera para flagrar um ladrão, já que havia perdido um colar. Nisha se desculpa pelo mal-entendido, enquanto Ryusei promete ajudá-la a encontrar a joia. Mais tarde, ele finalmente acha o colar e avisa as garotas que o verdadeiro culpado foi um corvo. Ele explica que a ave entrou voando pela janela aberta e ainda foi responsável por destruir o canteiro de Marika. Nisha então se desculpa com Mako, e as duas finalmente fazem as pazes com direito a beijo no rosto. Depois da aula, um cara aleatório é flagrado de longe fazendo vigilância na escola por causa de Mana e Minto. Ao que tudo indica, o nome dele é Richard, um agente da Wand, uma organização que quer tirar a Oz do caminho só para roubar todos os recursos vindos dos vários portais dimensionais. De repente, um projétil nocauteia Richard na hora. E quem aparece é ninguém menos que Ryusei, que usou uma combinação de feitiços para apagar a mente dele por completo, com efeito programado para durar 2 semanas inteiras. Ryusei nem se surpreende com a aparição do inimigo, já que Minto já tinha avisado sobre isso antes. Mais tarde, ele vai devolver a Meteor o anel dela, que ela andava procurando desesperadamente. Descobre-se que ele encontrou o anel dentro de um ninho de corvo. Pouco depois da aula, Mako pergunta a Meteor se ela é uma garota rica, e Meteor não perde tempo se gabando das próprias riquezas. Só que Mako logo avisa que ela não tem lá muita cara de patricinha, o que ofende Meteor na hora. Mais tarde, Mako lembra que precisam comprar um presente de aniversário para Ryusei em breve. Ela sugere que Meteor use o famoso instinto de rica para escolher algo elegante. Meteor sugere de cara uma caneta tinteiro, só que acaba sendo cara demais para o bolso raso das duas garotas quebradas. Então pedem a opinião de Marika, que sugere um presente mais em conta: doces. Mako e Meteor concordam que é uma ideia genial. Nesse momento, Mako lembra que o dia dos namorados está chegando e sugere que Meteor faça chocolate para Ryusei. Meteor, porém, nega que tenha esse tipo de relação com ele. Enquanto isso, Minto avisa Mana que Meteor e as outras estão conversando sobre o dia dos namorados. Ela se pergunta se aquelas patricinhas enxutas de miolo não sabem falar de outra coisa além de romance. Mana, a policial anti-romance hétero oficial da turma, decide entrar na conversa na mesma hora, torcendo no fundo para que o papo mude de rumo e vire um roteiro de romance entre garotas. Na sala dos professores, Sakura pergunta a Ryusei como ele era na escola, na esperança de que fosse um garoto popular e cobiçado. Só que, para a decepção geral, Ryusei revela que sempre foi um perdedor que só recebia chocolate da própria mãe e da irmã. Enquanto isso, com as garotas continuando a discutir ideias de presente, Mako e Marika sugerem que Meteor se ofereça de presente para Ryusei, de um jeito bem sugestivo, digamos assim. Em seguida, as três resolvem se empanturrar de salgadinhos enquanto conversam, só para acabarem completamente apagadas durante a última aula. Depois da aula, Meteor convence Ryusei a acompanhá-la numa patrulha, mesmo ele preferindo 1000 vezes passar o dia de folga trancado em casa. No dia seguinte, Meteor se arruma toda bonita para o encontro, mas Ryusei aparece com aquela cara de largado de sempre. Ele elogia o capricho dela na roupa, mas Meteor fica um pouco irritada quando ele comenta que não precisava de tanto esforço assim, já que era só o caso de estarem prontos para uma eventual luta. A dupla então começa a patrulha, enquanto Meteor bombardeia Ryusei com 1 milhão de perguntas sobre o portal dimensional. Ela se pergunta onde vão encontrar um agora,
mas Ryusei sugere que aproveitem o passeio até que algum portal apareça. Meteor fica completamente chocada ao ouvir isso porque, convenhamos, aquilo soa basicamente como um encontro. Os dois começam a entrar em pânico quando avistam Sakura por perto. Para escapar de um sermão, Meteor arrasta Ryusei para dentro de um shopping lotado. Ryusei decide começar a passear pelas lojas, mas Meteor entra em pânico conforme o passeio começa a aparecer cada vez mais um encontro de verdade. Nesse ponto, ela sinceramente preferiria enfrentar um urso a passar mais um minuto num encontro com um homem. Mais tarde, os dois se instalam numa doceria para experimentar umas sobremesas antes de continuar o passeio. Ryusei se desculpa com Meteor por estar vestido feito um largado, e ela fica feliz em ouvir isso, imaginando que estar ao lado de uma beldade como ela deve ter feito ele se envergonhar da própria aparência. Ainda assim, ela o elogia por ter penteados bem melhores do que quando começou a dar aula. Mas Ryusei sente que está com uma cara pior ainda, culpa do estresse acumulado. Os dois batem papo à toa, lamentando não ser tão úteis quanto as magas da Oz. Depois, decidem ir embora, já que a missão de caçar o monstro deu em nada. Ryusei está prestes a sugerir outro programa quando Meteor entra em pânico, achando que aquilo pode virar um encontro de verdade. Por sorte, um grito próximo manda Meteor e Ryusei correndo até um ataque de monstro. Meteor fica radiante porque assim, ela finalmente pode dizer que aquele passeio não foi um encontro. Depois de derrotar o monstro, os dois aproveitam para fazer compras. Meteor tenta dar a Ryusei um palito de chocolate para repor energia, mas as sacolas nas mãos quase a forçam a alimentá-lo boca a boca, deixando-a mortificada. Até o lendário Zé do Close, aquele tipo que aparece do nada só pra zoar qualquer casal se agarrando em público, seria capaz de perceber ali mesmo que aqueles dois não têm o menor jogo de cintura. Poucos dias depois, Meteor esbarra em Minto, que pergunta que bicho ela gostaria de ser. Meteor responde, de boa, que seria um gato, o que faz Minto transformá-la na hora numa gata cor-de-rosa. Minto fica animadíssima por o feitiço novo ter funcionado, enquanto Meteor fica furiosa. Quando Meteor pergunta quanto tempo aquilo vai durar, Minto responde que mais de 2 horas. Enfurecida, Meteor sai correndo antes que Minto consiga explicar que ela pode simplesmente cancelar o feitiço. Mana, que testemunhou a cena inteira, fica indignada. Mais tarde, Meteor esbarra em Marika, uma amante de gatos que tenta, animada, brincar com ela. Meteor a ignora completamente, então Marika parte para imitar um gato ela mesma, mas não funciona. Mako logo aparece e se oferece para ensinar como conquistar Meteor com um brinquedinho de gato. Meteor jura que não vai cair nessa, mas o instinto felino toma conta dela rapidinho. Pouco depois, Meteor entra distraída na sala dos professores e esbarra em Ryusei. Ela se pergunta se ele vai reconhecê-la, mas ele não faz a menor ideia de quem seja aquela gatinha. Em vez disso, fica encantado por finalmente encontrar um animal que não o trata feito lixo. Ryusei decide dar um nome a ela, mas Meteor odeia a ideia na hora. Até Ryusei dizer que a gata lembra ele de uma das lindas alunas dele. Ele então checa o celular, preocupado por não ter conseguido falar com Meteor o dia inteiro. Depois da aula, Ryusei leva a gatinha junto numa missão de caça-fantasmas. Meteor fica encantada ao vê-lo apavorado, sem acreditar que um Lorde Demônio de verdade tenha medo de uns fantasminhas fracotes. Ela zoa ele em segredo por sair caçando sem a costumeira donzela grudada nele. Enquanto isso, Ryusei acha a cara daquela gata apavorante. Decidido a focar na caça-fantasma, ele tira do bolso vários aparelhinhos detectores de fantasma, animado por finalmente viver sua fantasia antiga de caça-fantasmas. Ryusei fica emocionado quando a gata pula de repente no ombro dele, já que seres vivos costumam evitá-lo feito praga. Enquanto caminham, ele explica que um trauma de infância o transformou num tremendo covarde. Segundo Ryusei, quando era pequeno, ele e 2 amigos entraram sem querer num cemitério. Depois disso, os 2 amigos ficaram gravemente doentes, enquanto Ryusei começou a ter pesadelos com uma mulher fantasma tentando estrangulá-lo. Os adultos, tempos depois, descobriram que uma das crianças tinha trazido para casa um dedo humano ressecado, tirado direto do cemitério. Então chamaram um padre para fazer um exorcismo. Os amigos se recuperaram, e os pesadelos de Ryusei cessaram. Meteor fica apavorada com a história, até Ryusei garantir que vai protegê-la. Mais tarde, enquanto decide descansar e fica fazendo carinho na gata, ele não consegue parar de se preocupar com Meteor. De repente, a gata em seus braços se transforma de volta em Meteor, deixando os dois no maior vexame. Na manhã seguinte, as coisas continuam esquisitas entre Meteor e Ryusei. Depois da aula, Meteor esbarra em Minto de novo, que pergunta qual é a princesa favorita dela. Sem pensar 2 vezes, Meteor escolhe animadamente a pequena sereia. Como sempre, Minto lança um feitiço de silêncio, deixando Meteor muda que nem a Ariel. Minto se diverte, enquanto Meteor, frustrada, dá um tapa na cara dela na hora. Em seguida, corre até Ryusei para reclamar, mas ele não consegue entender o que ela está tentando dizer. Meteor dá um tapa na cara dele também, de puro nervoso. Depois, pega a mão dele e usa magia espiritual para se comunicar. Sem graça, Ryusei diz que ela está perto demais, mas Meteor explica que é o único jeito de conseguirem conversar.
Ao que parece, para usar o feitiço do sussurro, ela precisa ficar extremamente perto de quem está tocando. Meteor então explica a Ryusei que Minto a usou de cobaia de novo. Ryusei aconselha que ela peça para Minto cancelar o feitiço, mas Meteor revela que já deu um sangramento de nariz nela. Ryusei simplesmente sugere que ela peça desculpas. Nesse instante, ele recebe uma mensagem de Minto, avisando que uma monstra estilo amazona bem gostosa apareceu no campus. Ryusei está tentando imaginar a cena quando uma criatura apavorante e nada gostosa pula em cima dos dois de repente. Ryusei e Meteor ficam completamente aterrorizados ao ver a criatura. Ryusei puxa Meteor na hora, enquanto o monstro sai no encalço dos dois. Correndo, eles chutam sem querer um balde, o que chama a atenção do monstro, fazendo os dois perceberem que ele só reage a som. Enquanto o monstro está distraído, a dupla se esconde atrás de um muro e continua conversando pelo feitiço do sussurro. Ryusei fica apavorado quando Meteor, do nada, começa a contar uma história de zumbi assustadora. Ela argumenta que a humanidade estaria perdida se zumbis rápidos aparecessem de verdade. Mesmo assim, garante a Ryusei que um único padre seria capaz de eliminar uma horda inteira sozinho. Nesse momento, Meteor repara que Ryusei parece estar corando por causa da proximidade dos dois, então se aproxima ainda mais só para provocá-lo. Depois de zoar bastante com ele, ela tenta voltar ao papo aleatório, mas Ryusei sussurra bem no ouvido dela, deixando-a toda sem graça. Infelizmente, o monstro logo descobre o esconderijo dos dois. Ryusei instintivamente protege Meteor, mas é Mana quem detona o monstro bem a tempo, antes que ele consiga atingir Ryusei. Pouco depois da experiência apavorante, Ryusei e Meteor voltam para casa completamente exaustos. Meteor aproveita a deixa para provocar Ryusei mais um pouco antes de se despedir. No dia seguinte, Ryusei recebe um bilhete convidando-o a subir até o telhado. Ele vai correndo até lá, onde encontra uma aluna linda chamada Asahina Eriko esperando por ele. O coração de Ryusei dispara, na esperança de uma declaração de amor, mas Eriko manda ele morrer, sem papas na língua, deixando-o boquiaberto. Ela o acusa de ser a causa das fendas dimensionais, já que consegue sentir uma poderosa aura sombria vindo dele. Ryusei tenta se explicar rapidamente, mas Eriko se recusa a dar qualquer chance. Ela então se transforma numa Mulher Maravilha de camelô e tenta atacá-lo, só que Meteor bloqueia o golpe com a própria espada. Eriko fica em choque, enquanto Meteor pergunta se Ryusei fisgou mais uma gata, mas ele nega a acusação na hora. Eriko então acusa os dois de estarem namorando, mas Meteor nega tudo rapidamente. Diante disso, Eriko pergunta por que ela estaria defendendo alguém como Ryusei, cheio de energia sombria. Meteor logo acha que faz sentido o raciocínio dela, afinal Ryusei é mesmo um Lorde Demônio de verdade. Eriko chega a acusar Meteor de ser amante de Ryusei, mas ela nega. Ryusei tenta convencer Meteor a defendê-lo e esclarecer o mal-entendido, mas ela simplesmente não colabora. Meteor então acusa Eriko de ser uma súcubo, por causa da roupa curta, mas Eriko insiste que é uma garota mágica, igualzinho a ela. Só que Meteor deixa bem claro que é uma honrada heroína reencarnada. Ryusei finalmente aproveita a chance para se apresentar como um ex-Lorde Demônio. Percebendo que todos ali tiveram mal-entendidos uns com os outros, os três decidem recomeçar as apresentações do zero. Eriko se sente culpada ao descobrir que Ryusei também andava investigando as fendas dimensionais. Ela imagina que a aura sombria que sentiu nele deve ser justamente por ele ser um ex-Lorde Demônio. Depois de pedir desculpas pelo mal-entendido, Eriko revela que é uma garota mágica vinda de uma dimensão alternativa conhecida como Terra 13. Segundo ela, existem múltiplos mundos paralelos nesse universo, e ela é apenas uma versão diferente da Eriko desse mundo. Ao que parece, ela acabou vindo parar aqui depois de ser engolida por uma fenda dimensional. Enquanto isso, Meteor está boba demais para entender qualquer coisa do que estão falando. Eriko então volta a se transformar no uniforme normal, antes de revelar que sente o poder dos espíritos emanando de Meteor. Meteor explica, orgulhosa, que é porque é uma heroína sob a proteção dos espíritos da luz, mas Eriko não faz a menor ideia do que ela está falando. Meteor então pergunta se pode virar uma garota mágica também, e Eriko responde que talvez seja possível. Meteor também quer saber se acabaria usando a mesma roupinha provocante de Eriko. No instante em que ela levanta essa possibilidade, Ryusei e Eriko já começam a imaginá-la vestida naquela fantasia de Mulher Maravilha de camelô. Meteor fica furiosa só de pensar em usar um vestido tão provocante assim. Mais tarde, Ryusei continua pensando na conversa que teve com Eriko, percebendo que o mundo antigo dele deve ter sido, na verdade, um mundo paralelo. Vendo ele tão pensativo, Meteor conclui que ele deve estar fantasiando com ela vestida naquela roupinha sensual, e o confronta. Mas Ryusei nega tudo na hora. Enquanto os dois discutem feito um casal de idosos casados há décadas, Eriko desaparece discretamente. Falando em Eriko, ela estava lá, tranquilamente enfrentando monstros no próprio mundo, quando uma fenda dimensional a transportou para outro mundo, com apenas uma lua. Ela soube que estava realmente em outro mundo assim que só encontrou humanos por lá, com aquela comida estranhíssima deles. Quando Meteor pergunta o que ela quer dizer com humanos, Eriko explica que o mundo dela tem várias espécies diferentes. Ela garante que existem outros mundos paralelos com gêneros trocados, com animais,
e até mundos tipo Mecha. Mas Meteor acha bem difícil de acreditar. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos! Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.